fósforo no organismo? Olha, as funções do fósforo são inúmeras e são absolutamente fundamentais. O fósforo, assim como o cálcio, é um componente estrutural do osso e de dentes. Ele atua no metabolismo energético. Vocês lembram lá do cursinho, do terceiro colegial, o ATP, adenosina trifosfato? Exatamente. Então, o fosfato é absolutamente importantíssimo no metabolismo energético, ou seja, em todas as reações que envolvem energia no nosso organismo, no organismo dos nossos pacientes. Ele é componente das membranas celulares. Lembram-se dos fosfolipídios da membrana celular? Então, é o fósforo que faz parte desse fosfolipídio. E, por fim, ele entra na composição dos ácidos nucleicos. Nada mais, nada menos do que a chave genética do nosso organismo e do organismo de todos os seres vivos da face da Terra, né? Por onde a gente transmite as informações para os nossos descendentes e por onde a gente tem o código para produzir todas as proteínas do nosso organismo. Aonde que ele vai mesmo? Estão lembrados do DNA, que é composto por uma sequência de nucleotídeos? E o nucleotídeo é formado, então, por um açúcar, uma base nitrogenada, adenina, guanina, citosina ou timina e um grupo fosfato. Exatamente, com fósforo, portanto. Então vejam a importância desse eletrólito para o nosso organismo. E a hiperfosfatemia? O que pode causar, a hiperfosfatemia? Ela é considerada, o fósforo é considerado elevado quando as concentrações ultrapassam 6 mg por decilitro. Cuidado com animais jovens. Em função do crescimento, da reabsorção óssea e da atuação do hormônio de crescimento nos túbulos renais, acaba tendo um aporte maior de fósforo e, portanto, uma leve hiperfosfatemia. Os valores de referência são um pouco diferentes no animal jovem, mas isso não chega a ter um impacto clínico tão significativo. De maneira geral, o que causa o aumento do fósforo é o aumento da absorção intestinal e, de forma muito mais importante, a diminuição da excreção renal. Guardem esse mecanismo fisiopatológico que, sem sombra de dúvida, ele é o mais significativo. Temos ainda o deslocamento do fósforo, de dentro da célula para fora da célula, ocasionando hiperfosfatemia. Mecanismo semelhante a todos os outros que a gente já viu de deslocamento de eletrólito para fora, para dentro da célula, causando hiper ou hipoconcentração de determinados eletrólitos. Então, sempre que o eletrólito se desloca de dentro da célula para fora da célula, ele aumenta a sua concentração. Quando ele se desloca de fora da célula para dentro da célula, ele diminui a sua concentração. Está aqui ilustrado, então, nessa figura, célula, líquido intracelular. Quando ele desloca para fora, aumenta a concentração. Quando ele desloca para dentro, diminui a sua concentração sérica. Tudo bem, pessoal? Então, a gente já sabe quais são os mecanismos fisiopatológicos. Vamos entender agora quais doenças, quais enfermidades que levam a esses mecanismos e, portanto, podem levar a uma hiperfosfatemia. Pessoal, sendo o mais prático e objetivo possível, o que mais causa hiperfosfatemia é a perda renal reduzida. E o que mais causa perda renal reduzida são as insuficiências renais aguda e crônica. Então, se você tem uma diminuição da taxa de filtração glomerular, você tem uma diminuição da eliminação de fósforo, consequentemente o acúmulo dele no organismo. O uroabdômen, portanto, a ruptura de bexiga e eventualmente a ruptura de ureter, causa extravasamento da urina para dentro da cavidade abdominal. Como, então, a membrana da cavidade abdominal, o peritônio, funciona, então, como uma interface semipermeável, a gente tem o equilíbrio entre os solutos do sangue e de dentro da cavidade. Portanto, o fósforo que estava dentro da urina acaba entrando na cavidade abdominal e equilibrando com o fluido sanguíneo, causando, então, uma hiperfosfatemia. Mecanismo semelhante ao que a gente viu da hipercalemia em decorrência de uroabdômen. O hipoparatiroidismo é uma enfermidade extremamente rara, que a gente viu, então, que pode causar hipocalcemia e, portanto, pode causar também hiperfosfatemia. As demais causas de perda reduzida são bem menos importantes do ponto de vista de magnitude, tá? Então entram aí o hipertireoidismo, o hiperadrenocorticismo e a acromegalia. O hipertireoidismo e o hiperadrenocorticismo são doenças comuns, mas o aumento de fósforo é pequeno e pouco significativo. E a acromegalia, o aumento então da produção de hormônio de crescimento, é uma enfermidade um pouco mais rara e quando ocorre é mais comum em felinos. Tudo bem, Vete? Vamos seguir em frente. Olha, esse é o slide principal. A perda renal reduzida é a principal causa de hiperfosfatemia. Mas vamos falar um pouquinho sobre as outras para a gente entender que em outras situações eventualmente também pode ocorrer a hiperfosfatemia. Causas fisiológicas, eu já falei um pouquinho anteriormente, né? O animal jovem em crescimento, porque aumenta a reabsorção do osso, porque aumenta a reabsorção lá no rim em função do hormônio de crescimento, pode ter um nível de fósforo um pouco acima do que o animal adulto. Aumento de aporte, isso é difícil de acontecer, mas pode eventualmente ocorrer na hipervitaminose D, o que eu acho bastante pouco usual, raticidas à base de colicalciferol, toxicidade de jasmim, então vocês vão vendo aí que quantos casos a gente vai ver desse, né, na nossa rotina, ingestão nutricional excessiva, bastante improvável, e lesões ósseas osteolíticas. Então, por exemplo, o osteosarcoma pode elevar os níveis de fósforo, mas sem sombra de dúvida o menor dos problemas desse paciente vai ser os níveis elevados de fósforo. Tá ok, Vete?
Por fim, mecanismos complementares, a gente já falou um pouco, tem a translocação do fósforo de dentro da célula para fora da célula, elevando seus níveis sanguíneos, e isso pode ocorrer na acidose metabólica, na síndrome da lise tumoral aguda, nos traumas teciduais ou na rabdomiólise, que é aquela necrose, né, aquela lesão muscular massiva, causando aumento dos níveis de CK, e evidentemente se existe uma lesão celular importante no músculo, pode haver passagem de fósforo de dentro da célula para fora da célula. E por fim, a doença hemolítica. O que causa hemólise, professor? Agentes infecciosos, como babesiose, como rangeliose e principalmente anemia hemolítica imunomediada. Beleza? Causas iatrogênicas podem ocorrer? Eventualmente. Quando você administra fósforo de forma intravenosa, o que é difícil da gente fazer na prática clínica, né? Enemas contendo fosfato e alguns diuréticos, como a furosemida e a hidroclorotiazida, podem aumentar as concentrações séricas de fósforo, justamente porque acabam levando à retenção desse eletrólito dentro do organismo. Bacana, pessoal? E erros laboratoriais podem ser considerados também, principalmente em situações de lipemia e hiperproteinemia, que a gente já viu anteriormente, que são alterações que levam a erros analíticos dependendo da técnica que for utilizada. Tudo bem? Então finalizamos assim as causas de hiperfosfatemia. Muito bem, nós vimos as causas. E agora, quais são as consequências dessa hiperfosfatemia? Olha que interessante. Basicamente, a hiperfosfatemia não tem impacto clínico. Diferente do que a gente viu da hipercalemia, da hipernatremia e da hipercalcemia, que o acúmulo de eletrólito acabava causando por si só algum impacto clínico no paciente, o aumento do fósforo não é significativo do ponto de vista de impacto direto. Ele é um marcador de doença subjacente. Opa, se eu tenho uma hiperfosfatemia, eu posso ter uma diminuição da taxa de filtração glomerular, né? Eu posso ter um hipoparatireoidismo, e aí você vai investigar por meio de avaliação hematológica, bioquímica, de imagem e por aí vai, o que está acontecendo para esse fósforo estar elevado. Bacana? E o diagnóstico, pura e simplesmente a concentração sérica de fósforo. Bastante simples, direto, sem complicações. A maioria dos laboratórios veterinários, laboratórios humanos, também fornecem a concentração de fósforo no organismo. Bacana, pessoal? Então, resumindo a aula de hiperfosfatemia. Funções do fósforo absolutamente fundamental,